Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava. E tinha êxito, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Tivemos no capítulo 13 e no capítulo 15 dois capítulos muito importantes nessa estrutura de 1 Samuel, nesse conceito dos erros que Saul cometeu e como ele foi completamente apartado do reino. O Senhor havia dito: você vai ser tirado do reino e eu vou levantar alguém para colocar no seu lugar. Porque ele quis oferecer o sacrifício ao Senhor no capítulo 13. Porque ele se rebelou e não quis matar aquele rei como Deus havia mandado matar. Nesse processo, o Senhor mandou Samuel ir a uma família, a família de Jessé, escolher ali Davi como rei, o rei prometido. Davi não tinha nem idade para ir para a guerra, ele tinha menos de 20 anos, né? Eram 8 filhos e apenas alguns dos mais velhos estavam ali. Davi era o último lá e ele não foi para a guerra. A cena do capítulo 17 diz que ele vai levar comida para os irmãos, porque o seu pai mandou, e pegar a notícia, e ele vê aquele gigante, né, Golias, falando impropérios, zombando de Israel. E naquele contexto ele diz: quem é esse homem? E isso é, de certo modo, assim, irônico na narrativa, porque o povo queria um rei guerreiro, um rei de batalhas. E eles se alegam, o texto diz que não havia um homem mais bonito e forte como Saul, alto como Saul em Israel, e Saul é colocado aquele rei guerreiro de grandes batalhas. Mas quando ele desobedece a Deus, ele começa a perder as batalhas, e tem uma grande vergonha, que é um homem desafiar um homem de Israel e ninguém ter coragem para lutar contra ele. O Senhor humilhou Israel naquele quesito que eles tanto estavam admirando, né? O poder e a força das nações, dos reis. E aí chega aquele menino, aquele jovem, e ele diz: eu vou lutar. A ironia, a narrativa, ela quer destacar essa ideia. Não é a força de Davi. Você não pode ler o capítulo, como nós falamos, sobre a perspectiva da força de Davi, porque o próprio texto vai dizer que ele não tinha força nem para carregar a armadura. Ele vai para a guerra com um gigante que tem o seu escudeiro, com pedra na mão, mas pela força do Senhor ele derrota o gigante, porque a vitória do Senhor é aquele improvável. O Senhor dá a vitória e ele ganha. Daí por diante, nós chegamos no capítulo 18, depois da vitória do gigante. O exército sai percorrendo os filisteus e alcança vitórias, né? Porque Davi derrotou Golias, eles saíram fugindo e o exército foi atrás e eles foram ganhando vitórias. E o capítulo 18 narra as implicações daquela grande vitória, que começa com Davi, mas que o exército vai vencendo o exército dos filisteus, né? E aí, já foi narrado anteriormente a pessoa de Jonatas, o filho de Saul, que é, na narrativa, essa é a perspectiva, né? O que é que o capítulo ele quer me ensinar? Essa é a pergunta que você tem que fazer quando você está lendo a história do Antigo Testamento. Para onde está me levando essa narrativa? O primeiro rei de Israel, ele naturalmente seria substituído pelo seu filho. É assim que funciona a monarquia. Jonatas seria o próximo rei, numa perspectiva ordinária. Como reagir diante da vitória de Davi, que representa a glória de Cristo? Eu me alegro
com a glória de Cristo quando ela evidencia a minha fraqueza? Ou eu não me alegro com a glória de Cristo? Porque a glória de Cristo, ela me coloca em humilhação. Ela me coloca no meu devido lugar. Se eu for arrogante, eu não me alegro com a glória de Cristo. Então, a proposta do capítulo 18 é 2 tipos de reações de pessoas que estão diante de Cristo e vão ter que renunciar à sua própria glória diante da glória de Cristo, que é representado pela glória de Davi. Alegria ou raiva? Jonatas, que é o rei prometido, o futuro rei, de pai para filho, ele vai dar toda a glória a Davi. Ele não vai ter raiva com Davi, ele vai amar Davi. Ele vai dar, o comentarista, eles dizem exatamente isso, ele dá o que simbolizava nesse contexto. Ele dá as suas armas, a sua armadura, ele dá a sua roupa. Isso era impensável num contexto de monarquia. O filho do rei olhar para uma outra pessoa e dizer, é você que merece ser o rei no meu lugar. Ele se despe de toda a sua posição e dá a Davi. Saul olha para Davi e ele tem um comportamento completamente diferente. Ele olha para Davi e ele fica com raiva. 2 aspectos ao longo do capítulo 18. Ódio e malícia são as reações de Saul diante de Davi. Aí é assim que nós precisamos olhar o verso 1 ao verso 5, quando diz: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Só é possível, meus irmãos, amar a Davi, você sendo filho do rei, sabendo que ele está ali, tendo glória maior do que Jonatas, tendo glória maior do que o próprio rei. E amar a ele se você se alegra na vitória dele. Um dos problemas que existe na sociedade é a profunda inveja, né? Tem pessoas que não conseguem se alegrar com a alegria dos outros. A pessoa tem um sucesso numa área, aí a outra pessoa, ao invés de se alegrar, ela fica com inveja, ela só fica feliz se ela tiver aquilo que a outra pessoa tiver. E aí, Jonatas, ele se alegra. Houve uma profunda amizade, a sua alma se apegou à alma de Davi. Nós podemos, meus irmãos, pegar esses 2 versículos e aplicar, esse primeiro versículo, e aplicar sobre características de uma verdadeira amizade. O verdadeiro amigo, como Paulo vai dizer em Romanos, né? Se alegra com os que se alegram, chore com os que choram. Aquele que inveja o outro, aquele que não consegue se entristecer quando o outro se entristece e se alegrar quando o outro se alegra, ele é tomado de inveja ou é tomado de insensibilidade. Certamente ele não tem a verdadeira amizade. A inveja, ela é própria da carnalidade. Mas aqui, meus irmãos, o que existe nesse versículo 1 é o Evangelho. É muito mais do que isso. É Jonatas olhando para aquele que representa Cristo e dizendo que a glória de Cristo está acima do seu, talvez, projeto pessoal de ser um rei, da expectativa da família dele ser rei. Ele renuncia a toda a glória. Ele olha para Davi, aquele menino, e ele não tem inveja. Ele renuncia tudo para amar, ao invés de ter ódio, ver ele como uma ameaça. Ele diz, eu perco tudo, mas eu quero estar em aliança com esse que representa Cristo. Ele se despe. A sua profunda amizade. E ao longo de 1 Samuel, nós vamos ver que ele vai chegar ao ponto de entrar em rota de colisão com o seu pai. Aí o comentarista, ele diz exatamente isso. Aquele texto lá de Mateus capítulo 10, que diz, aquele que amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim.
Aí o comentarista dizia, Jonatas, ele soube muito bem disso, naquele contexto, porque ele amava aquele que representava Cristo. Mesmo quando o pai queria matar, quando o pai queria lutar contra Cristo, ele não se apartou da verdade. Ele entrou em rota de colisão com o seu pai, mas ele não se apartou de Cristo. É o amor de Jonatas pelo Evangelho. Nós podemos aplicar isso sobre relações de amizade, mas se nós pensarmos em amizade e não pensarmos nesse amor por Cristo, não é isso que nós chegamos no sentido do texto. Verso 2 diz, naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa do seu pai. Essa referência é interessante, porque se você lembra dos capítulos passados, diz que Saul, quando Deus se irou com ele, Deus enviou o espírito maligno para atormentar Saul e ele ficava perturbado. E uns conselheiros disseram assim, chama um menino para tocar a harpa, para acalmar o teu coração. E Davi foi chamado para trabalhar no palácio, mas o próprio texto vai dizer que ele passava um tempo no palácio e voltava a trabalhar com o pai. Ele não era... E tamanha era a insignificância de Davi na perspectiva de Saul, que quando ele, no capítulo 17, ganha do gigante, ele pergunta para o general, quem é esse menino mesmo? Ele é filho de quem mesmo? Ele já trabalhava para... Era tipo assim, ele trabalhava lá para tocar a harpa, mas Saul não queria nem saber de quem ele era, o nome dele, de quem ele era filho. Ele era completamente insignificante, porque ele estava ali para cuidar, acalmar a sua alma. Mas agora que ele se mostra como um grande guerreiro, porque esse é o ponto do versículo. Na mentalidade de Saul, o que importa é guerrear. Não existe valor em virtudes espirituais. Não existe valor em uma pessoa que ajuda a melhorar a minha alma. O que importa na minha mente é que agora esse menino tem relevância, eu não quero que você volte para casa, eu quero que você fique aqui. Porque enquanto você tocava a harpa para acalmar o meu espírito, isso tem pouca importância. Eu nem quero saber quem é o seu nome, mas agora que você se mostrou um guerreiro, porque na mente de Saul, na mente de um homem, nesse contexto de Israel, mundano, ele só pensa na pompa externa, na glória, da força, da beleza, de vencer. Mas aí o texto vai fazendo esse contraste com Saul e Jonatas. Versículo 3 diz, Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Ele disse isso no versículo 1, mas ele quer repetir esse amor como a sua própria alma. E aí, qual é a característica desse amor? Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ele se despe, meus irmãos, como se ele dissesse, é você que merece ser o rei. O que ele está fazendo, ele está em sintonia com a profecia que Samuel disse, que Deus escolheu Davi para ser o rei. Ele está dizendo, todos nós não tivemos a coragem e não tivemos a capacidade de lutar contra Golias. E você foi com a sua funda, com a sua pedra, derrotou o gigante. É a glória de Deus. Ele se despe das suas armas, despe de tudo e dá para Davi, como dizendo, ele é, de fato, aquele que representa Cristo. Ele que é aquele que representa aquele que tem a glória. Eu não tenho a glória, eu não sou merecedor. O ensino do desafio de Davi com Golias é um ensino que fala, meus irmãos, como nós somos imerecedores, incapazes de vencer o mal pelas nossas próprias forças. Aí, depois da vitória, Jonatas tira suas armas e diz, toda a glória é tua. É a glória de Cristo, daquele que está ali representando Cristo, porque a glória é de Cristo. Podemos, meus irmãos, certamente pensar um pouco sobre algumas aplicações relacionadas à amizade. Às vezes, as pessoas elas têm conceitos tão distantes da palavra de Deus que a alma delas se apega à alma de pessoas que têm conceitos completamente corrompidos. E o ápice disso é a pessoa chegar ao ponto de se unir em matrimônio com uma pessoa que não tem a mesma fé.
Aí, assim, as pessoas discutem, né? Será que é uma discussão irrelevante, porque a Bíblia fala que casamento misto é pecado, e ponto. Mas o que me chama a atenção no casamento misto é o seguinte: como é possível você se aproximar tanto em amizade e ao ponto de unir uma vida com outra pessoa, se ela não tem a mesma fé que você? Quais são os conceitos que unem essa relação? Jonatas, a sua alma se apega de Davi, porque Jonatas queria a glória de Cristo. Era isso que estava para ele, acima de tudo, a glória de Cristo. E para a glória de Cristo, ele renunciou suas armas, a sua capa, a sua armadura, a honraria dele ser o novo rei. Nós podemos ter amizade com qualquer pessoa, mas nós devemos examinar quando a nossa alma começa a ser uma íntima com uma pessoa que tem conceitos completamente corrompidos. Quais são as conversas que giram em torno dessa amizade? Né? Eu sou profundamente íntimo de uma pessoa que conversa, que tem conceitos e tem prioridades completamente pagãs. Tem algo errado com o meu coração. Eu devo ser amigo de todas as pessoas, me relacionar bem com todas as pessoas. Mas cuidado quando o nosso coração ele está completamente íntimo de pessoas que têm ideais, palavras, prioridades. O que é que eu estou falando? Por onde eu estou andando? Profundamente íntimo com aquele que queria unicamente a glória de Cristo. Era essa a vida de Jonatas. O versículo 5 diz: Davi saía onde quer que Saul o enviava, e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem-quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Essa narrativa, meus irmãos, elas são... isso vai se repetir ao longo do capítulo para destacar a mão de Deus estava sobre a vida de Davi. Não é propriamente o poder de Davi, mas é a mão de Deus que está sobre ele, é a glória de Cristo. Ele vai conseguir vitórias extraordinárias. Ele vai conseguir... o povo vai olhar para ele e ele vai ser abençoado pelo povo. O povo vai ter alegria na vida de Davi. Esse é o refrão que vai percorrer o capítulo 18. Jonatas olha para Davi e vê a sua glória. O povo olha para Davi e vê a sua glória, que é a glória de Cristo. Ele representa isso. E ele vai, até como guerreiro, ele sendo jovem, ele vai alcançar suas vitórias. Aí nós temos uma virada no versículo 6 em diante. E o propósito da narrativa é um bloco maior, versículo 6 ao 30, e vai se dividir em dois aspectos distintos. Verso 6 ao 16, como Saul age com ódio, explicitamente. Versículo 17 ao versículo 30, como ele reage com malícia, implicitamente. A maldade explícita e a maldade implícita, mas as duas facetas daquele que não quer perder a sua glória. Ele estava prestes a ser dizimado como nação. Um jovenzinho aparece e pelo poder de Deus ele vence a batalha. E agora tudo foi restaurado, mas não importa. O que importa é que agora ele é uma ameaça a tirar a minha coroa. Se eu puder tirar a vida dele, Deus está dizendo que ele tem que ser o rei, mas não importa, eu não quero ouvir Deus, eu não quero ouvir ninguém. Eu não quero ouvir Samuel. Eu quero tirar a vida de Davi, porque ele é uma ameaça para tomar o meu lugar. Se aquilo que ele fez foi bom,
se aquilo que ele conquistou foi uma grande vitória, foi algo de benefício para o povo, para a minha nação, mas se o custo disso é o renunciar à minha glória, não me interessa. Eu rejeito ele, rejeito a sua obra, rejeito a sua pessoa, rejeito a sua riqueza. Versículo 6, e aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A euforia, essa cena, meus irmãos, ela é... Imagine o clima de guerra, um gigante, um exército poderosíssimo, prestes a dizimar Israel. Você ser uma mulher que ficou na retaguarda com as crianças. O que implicaria a derrota de Israel é que essas mulheres elas seriam estupradas. Os meninos seriam assassinados. De repente, sabe, quase derrota, existe uma revirada ali, uma reviravolta, eles saem vitoriosos. Essas mulheres, elas, daquele perigo de ser estuprado para o alívio de ser protegido, essas mulheres estão eufóricas. Meninas ali que estão talvez desesperadas, de 15, 16 anos, estão agora se sentindo seguras, porque tem agora um exército que as protege, tem um jovem guerreiro, tem a mão de Deus, não existe nenhuma aparência de perigo, elas estão na alegria, elas não estão no culto, elas estão nas ruas cantando euforicamente, cantando e dançando em alegria, como aquelas que estavam prestes a serem dizimadas, estão agora em euforia cantando e compondo, e elas estão cantando a verdade. Esse cântico, meus irmãos, é o cântico que retrata exatamente a verdade. Saul não teve coragem de lutar contra o gigante. Não existiu nenhum guerreiro apto para lutar contra Golias. E somente Davi, ele teve a glória superior, porque ele representa a glória de Cristo. Ele foi lá. E aí elas compõem uma música que diz, Saul matou milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. É a verdade daquela cena da batalha contra Golias. A cena que fala, Saul, você não tem a glória. Um homem bonito, alto, rico, mais belo entre todos os homens, que era admirado pela sua força. Na hora em que ele tinha que agir como guerreiro, ele teve covardia. E o cântico falava da força de Davi. Aquilo ali mexeu com o coração de Saul. O texto diz, veja, enquanto Jonatas, ele ama a Davi, a glória de Davi, a glória de Cristo, ele renuncia a tudo, e é essa a reação que nós devemos ter diante do Evangelho. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse, para Davi, elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Daquele dia em diante, o seu olho era com ira. Eu não me alegro ao ver esse cântico da glória, daquele que tem glória superior a mim. Ele não quis se despir. Ele não quis atribuir a sua glória a Cristo. Paulo fala que, em 2 Coríntios, que o Evangelho ele tem cheiro de vida. É o bom perfume de Cristo. Ele tem cheiro de vida naqueles que o reconhecem. E ele tem cheiro de morte naqueles que o rejeitam. O Evangelho ele faz exatamente isso. Na proclamação, quando nós ouvimos e nos arrependemos e cremos em Cristo, e na proclamação diária, quando você está lendo a Bíblia, quando você é confrontado com a verdade, quando
Alguém confronta você com a verdade e diz assim, olha, isso que você fez não é correto. Aquilo ali fere o nosso orgulho, né? Aí você pode reagir de duas formas. Você pode dizer, não é verdade que eu errei isso aí, eu acertei, e você começa a se defender, e você começa a defender a sua glória. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo igual a Saul. Eu não quero me despir, eu não quero reconhecer o meu pecado, eu não quero dizer que a minha glória é inferior à glória de Cristo. Mas quando nós reagimos diante da verdade dizendo assim, eu pequei, eu estou errado, eu não tenho essa glória de Cristo, e isso que você está falando é a verdade, e o meu comportamento está distante da verdade, eu renuncio toda o conceito que eu tenho sobre mim mesmo de que eu estava correto, eu estou errado, eu me dispo diante dessa verdade. Eu prefiro honrar a glória de Cristo do que honrar a minha reputação. Quando nós somos confrontados, né? A esposa chama a atenção do marido, o marido chama a atenção da esposa. Nós temos dificuldade, meus irmãos, muitas vezes de pedir perdão a Deus quando nós estamos em silêncio com Deus, ninguém está vendo. De reconhecer o nosso próprio pecado. Sabe por quê? Porque nós naturalmente queremos defender a nossa glória. Nós não temos facilidade de dizer assim, eu errei, eu sou pecador. Porque naturalmente, nós somos como Saul. Mas nós precisamos nos despir e dizer assim, a glória de Cristo é superior. Você pode ter acertado na forma como você falou com uma pessoa, na forma como você agiu, mas o seu acerto, Calvin dizia isso, o seu acerto ele é sempre imperfeito, porque ele sempre está manchado de imperfeição. Nunca nós seremos perfeitos como Cristo é. Sempre teremos que nos humilhar, reconhecer que nós somos pecadores por causa da glória de Cristo. E ao olhar para Cristo, nós temos que nos alegrar na glória dele, não na nossa glória, não nos nossos feitos. O movimento você sabe que às vezes você fala do evangelho para algumas pessoas que não são cristãs. Algumas pessoas ouvem, outras pessoas ficam com raiva. Porque o evangelho, ele denuncia. Você vai falar que o padrão de família é um homem com uma mulher. As pessoas que são homossexuais, elas ficam revoltadas. Porque por implicação elas dizem assim, olha, isso está denunciando, se isso for verdade, significa que eu sou depravado. E diante dessa depravação eu tenho dois tipos de reações. Ou eu reconheço que Cristo tem a sua glória e eu estou em pecado. Ou eu digo que esses homens, eles são imorais por pregarem isso, eles não amam todos os tipos de pessoas, todos os tipos de relacionamento, porque eu estou com a verdade. Diante da glória de Cristo, as pessoas reagem como Saul. Muitas vezes nós reagimos como Saul. Nós estamos dispostos a tudo para defender a nossa própria glória, a nossa própria riqueza. Agir como Jonatas diante da pregação do evangelho, dizermos, nós temos muito que melhorar. E perceba que nos capítulos anteriores, Jonatas foi descrito como um grande guerreiro. Ele, só com um escudeiro, ele matou 20 pessoas. Num percurso inclinado, ele subiu a montanha e ele ganhou de uma grande guarnição dos filisteus. Ele não era um homem propriamente covarde. Mas quando ele se deparou com a glória de Davi, com a glória de Cristo, ele disse, eu não mereço nada. Significa, meus irmãos, que você, eu e todos nós temos virtudes. O fato de nós termos virtudes não significa que nós não devemos reconhecer erros. Assim como Jonatas, nós temos coisas que fazemos diante de Deus que são agradáveis. Mas diante da glória de Cristo, nós temos que nos despir e dizer, só Ele é digno de glória. Saul se indignou, versículo 8. Pois essas palavras lhe desagradaram em extremo.
O Evangelho, meus irmãos, ele vai nos despindo das nossas ideias, do nosso mérito. Você vai, à medida que você vai meditando mais na palavra, a palavra vai dizendo o seguinte: olha, sabe, salvação, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Sabe os dons que você tem, não foi você, a sua habilidade, mas o Espírito distribuiu como lhe apraz. E essa habilidade que você tem, que o seu irmão não tem, é porque Deus te deu, não é teu mérito. A história da tua vida não é teu mérito, é Deus que te deu. Sabe o fato de você estar vivo, estar bem, é porque Deus renova a sua misericórdia. Sabe o culto que nós devemos dar a Deus, que é agradável a Deus, não é aquilo que nós podemos criar com a nossa própria invenção, é aquilo que Deus diz na sua palavra, é o melhor que nós podemos fazer. Aí, à medida que nós caminhamos na palavra de Deus, nós vamos vendo que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E a glória é toda dele. Mas as pessoas não conseguem suportar isso, elas querem, elas dizem assim, eu não suporto isso, eu quero dizer que a salvação é pelo mérito. Eu quero dizer que o melhor culto é aquele que eu faço conforme a minha metodologia. Elas querem ter um mérito, elas querem ter a sua participação. Mas Jonatas disse, me dispo de tudo, a glória de Cristo. A que ponto, meus irmãos, o ódio chega das pessoas? Você vai dizer assim, olha, você é pecador, mas eu estou pregando para você o evangelho da graça, um evangelho de que você vai ser salvo não pelo seu mérito. Deus perdoa todo o teu pecado. Mas esse evangelho fala que eu sou pecador? Eu não aceito isso. As pessoas ficam com ódio da pregação da palavra, porque elas não querem se render à glória de Cristo. Elas não querem dizer que Ele é digno de glória, que a minha vida agora deve ser voltada para dar a Ele em gratidão a adoração. Eles não querem isso. Porque assim como Saul, eles têm raiva da pregação do Evangelho. Meus irmãos, nós somos pecadores. Nenhum de nós é perfeito. Mas nós precisamos discernir a nossa própria alma. Esse é um caminho sábio. Porque quando você tem discernimento da sua própria alma, significa não que você é melhor do que outra pessoa, mas que você está num caminho de melhorar. Se você é uma pessoa que tem um pecado, mas você não reconhece o seu pecado, a probabilidade de você mudar isso é muito pequena. Mas se você tem suas lutas, mas você reconhece que tem errado e tenta trabalhar isso, significa que você vai lutar contra isso e você vai caminhar para melhorar. Uma das formas de você discernir esse caminho de Saul é como você reage quando você é confrontado com a verdade de Deus. Você está lendo a palavra de Deus, é apresentado a você um conceito da palavra de Deus. Se você age com facilidade de se despir do seu próprio conceito para absorver um novo conceito, você está reagindo como Jonatas. O que importa não é o meu conceito, a minha glória, mas é a glória de Cristo. Mas se ao ouvir um conceito bíblico, você fica com raiva disso, você está reagindo como um Saul. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. O Senhor Jesus, em João capítulo 16, disse: eu tenho muito que vos ensinar, mas agora vocês não podem suportar. Hebreus capítulo... O capítulo 6 vai falar sobre isso, né? Leite eu dei a vocês para beber, porque eu não podia dar alimento sólido. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é pura e santa. Ela faz bem para a alma. Mas quando o receptor ele está tão distante da verdade da palavra de Deus, ele se choca com a palavra de Deus. É como uma criança recém-nascida se alimentando com uma comida pesada. Ela vomita.
É esse o conceito que Cristo, o próprio Deus disse, eu tenho muito que dizer para vocês, mas vocês estão tão distantes da verdade ainda, vocês precisam amadurecer, que mais para frente o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, mas agora eu não posso dizer, porque vocês não podem suportar. Eles estavam tão presos no conceito de que a verdade era só para os judeus, que eles vão passar o livro de Atos todinho lutando, né? Será que a gente tem que receber os gentios? Será que a gente tem que agora não mais aplicar a circuncisão às pessoas? Eles estavam tão presos em conceitos que eles não haviam entendido, que chegaram e dizer simplesmente assim, ó, agora mudou, os gentios podem entrar, não precisa mais circuncidar. Isso iria chocar a mente deles. Às vezes nós temos conceitos tão firmes em algumas ideias, e quando ouvimos a simples verdade da palavra de Deus, isso choca aos nossos ouvidos. E as pessoas reagem com raiva, com ira. É exatamente como dá. Não importa se isso é a glória de Cristo. O que importa é que isso se choca com a minha glória, com o meu conceito, eu vou ter que descer, eu vou ter que dizer que o meu conceito era errado, eu vou ter que dizer que a minha perspectiva era errada, e eu não quero fazer isso. Não importa a vitória que ele fez. Eu agora vou ficar com raiva. Eu vou ficar com raiva desse cântico. O cântico, meus irmãos, do versículo 7, não é o cântico, aqui está o Evangelho, não é o cântico da glória de Davi, é o cântico da glória de Cristo. A história dos irmãos José, no sonho, se prostrando diante de José, não é o sonho da glória de José, mas é o sonho da glória de Cristo. José ali representava Cristo. Só que Saul está tão cego que ele só consegue ver a pessoa de Davi. Ele não consegue mais ver a glória de Cristo. Quando nós não conseguimos discernir isso, que a lei ela fala da glória de Cristo, que o culto fala da glória de Cristo, nós vamos exatamente ficar com raiva diante da pregação do Evangelho. Aquilo que é próprio do mundano, né? Você vai pregar o Evangelho, o mundano não quer ouvir o Evangelho, ele fica com raiva. Nós, às vezes, ficamos com raiva. Filho, quando você é repreendido pela sua mãe, pelo seu pai, se você fica com raiva, você está sendo igual a Saul. A sua mãe diz assim, ó, não faça isso mais, não minta. Não, e ande por esse caminho errado. Se você reage dessa forma, com raiva diante da verdade, porque os seus pais têm autoridade sobre você, o que você está sendo semelhante a Saul? Você deve dizer o seguinte, a minha mãe está dizendo que eu estou errado, e eu não tenho a glória de Cristo. Eu vou ter que reconhecer várias vezes na minha vida erros. Então eu vou me acalmar diante disso. Não reagir com raiva, mas reagir com humildade, dizendo, eu prefiro ser um pecador que reconhece que eu não sou perfeito. E olhar para Cristo e dizer, Ele é perfeito. O marido vai ser repreendido pela esposa. Às vezes nós, como pais, somos chamados a atenção pelos nossos filhos. Nossos filhos falam coisas e eles estão certos. Imagine se você começa a colocar a sua autoridade acima da verdade. Você nunca vai poder chegar para o seu filho e dizer assim, é verdade, meu filho, eu estou errado nisso. Quando você coloca a glória de Cristo acima de tudo, você, marido que é líder da esposa, às vezes vai ter que dizer assim, eu estou errado, peço perdão. Os pais vão ter que dizer aos filhos, eu estou errado, quando eles estiverem errados, e vão ter que pedir perdão. Porque, meus irmãos, em todos os aspectos, o que importa é a glória de Cristo. E a glória de Cristo, ela nos despe. Ela nos coloca no nosso devido lugar. O Evangelho ele faz isso, a gente vai caminhando e dizendo, eu sou pecador, a tua glória, Senhor, tu és exaltado. O homem que foi elogiado como um grande guerreiro, ele deveria agora, diante de toda
a população olhar para aquele cântico e dizer, é verdade, esse cântico é a verdade, porque esse menino, ele teve mais glória do que eu como guerreiro. Mas ele deveria avançar disso para o evangelho e dizer, é porque isso representa a glória de Cristo. Aí, as implicações, né, da palavra, da vida de Saul, veja o versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim, encravarei Davi na parede. Porém, Davi desviou dele por 2 vezes. Meus irmãos, a história de Saul agora, ela vai caminhar nesse tom. O que importa não é a glória, a segurança, tantas mulheres que foram protegidas, mas o que importa é que ele vai tirar a minha glória. Então, se eu precisar tirar a vida dele, é uma raiva, meus irmãos, que tem uma explicação. Eu estou disposto a tudo para não reconhecer que ele tem uma glória maior do que a minha. E se preciso for, eu encravar ele na parede, um menino que trouxe vida, trouxe proteção, trouxe segurança, ele protegeu as meninas que não vão ser estupradas. Mas se eu precisar encravar ele na parede, eu vou fazer com um surto de raiva inexplicável. Por toda a vida, o profeta vai dizer que Davi foi escolhido como rei, ele não importa mais a palavra de Deus, não importa nada. Eu vou consultar, eu vou atrás de uma mulher que consulta os mortos, né? Uma mulher feiticeira, ele vai atrás de uma feiticeira, ele não quer mais ouvir a palavra de Deus, ele não quer mais ouvir nada. O que importa para ele é a sua própria glória. Essa é a vida de Saul. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul afastou de si, pôs para o chefe de 1000, pois fazia saídas e entradas militares diante do povo. O ódio de Saul foi tão grande que ele mandou Davi para longe, colocou ele como líder de militares, e ele se torna um grande guerreiro, um jovem, né, que não tinha nem idade para guerrear, provavelmente 15 anos ele tinha, pela contagem da quantidade de filhos. Mas aí o refrão, né, que nós vimos no versículo 5, no verso 14. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Veja como é a narrativa bíblica, ela vai nos ajudando a ver a glória de Deus. Se você começou a ler essa história do capítulo 17, começou a colocar Davi como um herói, começou a olhar para Davi indevidamente, a narrativa vai dizer, é porque o Senhor estava com ele. A glória não é Davi. A narrativa não é a narrativa de um super-herói, é a narrativa de um menino que não tem condições de fazer nada, mas é Deus que faz o extraordinário, é a glória de Cristo, é a glória do Evangelho. Deus está fazendo Davi ter êxito, e o argumento é muito claro, é porque o Senhor estava com ele. É por isso que Josué vai ganhar as batalhas, é por isso que Moisés vai conduzir o povo, é por isso que todos os profetas eles vão ser conduzidos, os grandes guerreiros, é porque o texto bíblico está ensinando a graça de Deus, a glória de Cristo. Eles são personagens secundários nessa grande história de um autor principal, de uma peça principal que é o Senhor Deus. Ele é o digno de glória. Versículo 15, vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Eu tenho medo. Eu não quero estar perto daquele que ofusca a minha glória. Eu tenho medo de estar perto daquele que pode ser superior a mim. Como nós reagimos com o fato de que nós chegamos na igreja para ouvir a pregação da palavra, e a pregação da palavra nos exorta, nos chateia, muitas vezes,
Porque muitas vezes ela nos confronta, vai de contra aos nossos conceitos, vai de contra às nossas prioridades. Como nós reagimos diante disso? Você saber que não é a sua vida que vai fazer você ser salvo, os seus méritos. Não é as suas ideias que vai fazer o culto ser melhor a Deus. Não é a sua bondade que vai fazer você estar vivo semana que vem. É você caminhar e começar a perceber e avançar nisso, que por todos os lados, em toda a vida, a única coisa que fica mais clara à sua mente é a glória de Cristo. Cristo é exaltado. Ele é digno de glória, nós não somos dignos de glória. Como nós reagimos diante disso? Mas se ele é um ungido de Deus, se ele ganhou do gigante, mas se ele vai ofuscar a minha glória, eu prefiro que ele esteja longe de mim. É exatamente isso que o homem ímpio ele faz. Ele prefere... Você vai falar sobre a graça de viver a eternidade com Deus. Mas ao falar que esse Deus da graça, ele diz que a tua vida é uma vida de pecado, ele diz, eu prefiro que ele fique longe de mim. Eu tenho benefícios, mas os ensinos dele evidenciam que eu sou pecador. Eu vou ter que reconhecer pecado. Eu vou ter que dizer que as minhas ideias, os meus conceitos, eles são tortos. Eu fico com raiva disso. E as pessoas têm ódio da pregação do Evangelho. Elas têm ódio de conceitos que ofuscam os seus próprios conceitos. Ouvir a pregação da palavra, meus irmãos, e reagir com ódio. Ouvir exortações e reagir com ódio é um sintoma de que o nosso coração está sendo como um coração de Saul. Como é o coração de Jonatas? Eu estou prestes a ser o rei, mas eu olho para a glória de Cristo e eu tiro tudo. Eu me dispo de tudo. Eu olho para Cristo. Apesar das minhas virtudes, eu digo, eu sou pecador, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ajustar a minha vida. Ele perdeu, ele renuncia à expectativa de ser um rei, mas ele entra em aliança com aquele que representa Cristo. O que o Jonatas faz é, eu amo a Cristo mais do que o meu próprio pai. O seu pai vai viver, ele vai ter um conflito com o seu pai, porque ele vai querer sempre andar em comunhão com aquele que representa Cristo, do que com o seu próprio pai, do que com a sua própria glória. Não são as nossas ideias que importam. O que nós mais precisamos na vida, na nossa caminhada como servo de Deus, é rever conceitos, nos despir. Eu lembro quantos conceitos, meus irmãos, na minha caminhada cristã eu relutei, resisti. E só atraso. Porque como é bom a gente sempre estar disposto a se despir diante de Cristo. Dizer, qual é a tua vontade, Senhor? O que importa não é a minha ideia. O que importa é o que está na tua palavra, é a tua verdade. Eu quero me despir. Eu quero estar em aliança com Cristo, aquele que é o Rei da Glória. A glória de Cristo, a maldade de Saul e a graça sobre Davi. Toda vez que você olhar para a história de Davi, no capítulo 17, capítulo 18, não fale da glória de Davi, fale da glória de Cristo que é representada por Davi. O que teve sobre a vida de Davi é a graça. Para Deus ensinar sobre a graça, ele pegou um menino que não tinha força para ser um guerreiro e fez dele um grande guerreiro. A história não é sobre a capacidade de Davi. A história é sobre a incapacidade de Davi e a glória de Cristo. Um jovem Josué, que não tem condições de liderar
um exército, pelo toque da trombeta, a muralha vai cair. Para ensinar que a glória é de Deus, não é de Josué. Essa é a história da redenção. Os personagens, eles são meras figuras que representam aquele que tem a glória, que é Cristo. Davi apenas representou, Moisés apenas representou. Mas a verdade é que de Cristo é a glória. E diante da glória de Cristo, quando eu ouço a sua palavra, quando meu pai prega a palavra, quando as pessoas me pregam a minha palavra, eu não posso reagir com raiva, mas eu preciso me despir. E quando naturalmente o meu coração tiver raiva diante de uma confrontação da verdade, eu preciso discernir o meu coração. Epa, esse sentimento não é legal, está errado. Aí eu oro ao Senhor para eu não caminhar no caminho de Saul, mas eu caminhar no caminho de Jonatas. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Damos graças pelo Evangelho, ó Deus, o primeiro livro de Samuel, para que o Senhor, ó Deus, nos fale